E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo vamos partilhar um pouco, deste assunto. Eu tenho visto muitos protestantes já reconhecendo que não tem como se sustentar, biblicamente, o protestantismo. Então, aí, qual é a lógica deles? Ah, mas a Igreja Católica também não é. Veja, é como se ele dissesse assim, eu vou cair, mas vou levar vocês comigo também. Eu fui aqui em alguns canais, protestantes, e a gente encurrala, os irmãos protestantes na parede, com a pergunta, onde é que está o protestantismo na Bíblia? E já tem bastante, pessoas reconhecendo, direta ou indiretamente. Você faz a pergunta, onde tem aprovação para o protestantismo nas Sagradas Escrituras? Aí eles pulam de banda, Ah, mas onde tem isso? Onde tem o papado na igreja? Onde tem a Igreja Católica também? Ou seja, eles estão reconhecendo que não tem jeito, que a máscara caiu. E tem uns que assumem, não existe mesmo, Por exemplo, teve uma pessoa que disse, não existe mesmo, mas também não tem a Igreja Católica. É aquilo que eu disse, Então quer dizer que, já que não tem o protestantismo, também não tem, a Igreja Católica. Olha que absurdo que o ser humano, chega. Se o protestantismo está caindo, está sendo desmascarado a cada dia, aí eles querem dizer, não, a gente vai cair, mas vai levar vocês também. A gente vai também dizer que vocês também não é a Igreja de Cristo. Só que daí tem muito problema nessa afirmação protestante. Eles não têm aprovação nas Sagradas Escrituras de forma nenhuma. De forma nenhuma eles têm a aprovação nas Sagradas Escrituras. Como eu disse, tem muitos comentários protestantes. Eu fui aqui, por exemplo, agora há pouco eu fui no canal do Iago Martins. Ele fez um vídeo lá falando dos católicos, alguma coisa sobre os católicos. Eu fui lá e disse, olha, aquela perguntinha de sempre, aquela afirmação de sempre, o protestantismo não tem a aprovação nas Sagradas Escrituras. Aí, rapidamente, as pessoas começam a me responder. E o incrível é que aqui eu quero também falar, é que os comentários, você começa a revidar eles lá, os meus comentários estão sendo simplesmente sumindo. A mesma coisa que acontece aqui no meu canal com os irmãos protestantes também. Fica dizendo que eu que apago, mas não, eu não tenho motivo para apagar comentário de ninguém, a não ser que seja eu já falei uma vez aqui, a não ser que seja um comentário absurdo, baixo calão, com palavras baixas. Então a gente apaga mesmo, até bloqueia a pessoa na hora. Mas nunca mais aconteceu isso, graças a Deus, tá sempre dentro do normal. Enfim, eu comentei lá no canal do Iago Martins, e os meus comentários simplesmente não fixava, não está fixando. Fiz o primeiro comentário, alguém me respondeu, eu respondi uma vez, o comentário meu sumiu. Insisti, até que meu comentário fixou. Aí outra pessoa me respondeu, eu fui também responder, o meu comentário simplesmente não se sustenta mais lá. Eu não sei explicar bem o que está acontecendo, o que acontece. Então, quando acontece isso com alguém aqui no canal também, é isso que acontece, Não é o que apaga, simplesmente some da plataforma, Eu não sei qual é o motivo. É chato pra caramba, porque eu tava lá tentando responder os caras e simplesmente meu comentário não fixava mais, então eu desisti. Nem chegou uma resposta pra mim lá do pessoal de lá, do comentário. Como é que eu vou responder? Se eu faço um comentário e não fica lá fixado, Paciência. Paciência, Enfim, como eu vinha dizendo, mas teve uma pessoa lá que comentou exatamente isso que eu estou dizendo. Eu disse, o protestantismo não tem aprovação na Sagrada Escritura. E a pessoa respondeu, não existe mesmo não. Mas também, entendeu? Mas também, olha aí,
quer levar nós junto. Quer levar nós juntos. Só que daí, para levar nós junto, tem que ter casca grossa, né? Porque não é simples assim. Por que não é simples, né? Porque Jesus Cristo fundou uma igreja e enviou ao mundo. E essa igreja subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Subsiste na Santa Igreja Católica. Então, até alguém provar o contrário, não é fácil, né? Aí muitos, né, irmãos protestantes já estão reconhecendo, estão assumindo, né? Porque reconhecendo mesmo que não tem base bíblica nenhuma, eu acho que já tem muitos já. Mas a questão é que, para assumir mesmo, para ter humildade e vir dizer, não, realmente não tem. Aí é outra coisa, né? Aí tem uns que já estão assumindo que não tem, só que aí quer levar nós também com eles, né? Quer levar nós junto com eles. Qual é o problema nessa afirmação deles de dizer que Cristo não fundou nenhuma igreja? O problema é que Cristo fundou sim uma igreja, né? E ela subsiste na Igreja Católica, como eu já falei. Diante das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De que ela não seria vencida. E quando Jesus envia a igreja lá em Mateus 28, no finalzinho do capítulo 28, ide por todo mundo, batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos em todas as nações, ensinai, né, tudo o que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho, né, ordenado. Então veja, olha aí o problema, né, se desenhando, né? Porque se Jesus Cristo enviou a igreja para ensinar, fazer discípulos, então não é uma igreja espiritual, né, apenas. Porque daí você não saberia quem é os seus, né, formadores, né? Já que a igreja foi enviada para ensinar. Então, com quem você está, né, aprendendo? Tá vendo, meus irmãos, que os argumentos protestantes vão sendo diluídos, né? Diluídos, e muitos já perceberam isso, que é uma canoa, né, furada, como diz, né, o padre Paulo Ricardo. Jesus Cristo enviou a igreja dele para ensinar, para formar discípulos em todas as nações. Obviamente que isso não vai ser uma coisa contraditória. Não pode ser ao mesmo tempo, né? Vamos usar aqui, né, essas figuras. Não pode ser ao mesmo tempo a igreja do dia de Macedo e a igreja, né, adventista, porque são contrárias, né, são independentes uma da outra. Não pode ser a igreja de R.R. Soares e ao mesmo tempo a do Agenor, porque veja só, não pode ser, simplesmente não pode ser, que o espírito não é contraditório. Você faz uma confusão com a espiritualidade quando você nega a igreja. Esse esfacelamento do protestantismo se dá unicamente por conta disso, porque eles negam a igreja. Então aí eles caem nesse esfacelamento. Ah, então não é o protestantismo? Ah, então também não é vocês. Só que aí, como eu estou dizendo, aí não tem como não ser, não tem como não ser os católicos, né? Porque Cristo enviou uma igreja, como eu estou explicando para você. E essa igreja, ela está, né, autorizada a ensinar e a fazer discípulos. Se você não sabe onde está a igreja, você está sendo formado por quem? Como é que uma igreja espiritual apenas lhe garante, né, essa formação? Né? Para começar, você não sabe onde ela está. Então você está sendo formado por um grupo independente que você acha que é a igreja. Mas Cristo não enviou grupos independentes. Ele enviou apenas um grupo, né, uma igreja com autoridade, né? Então essa independência, né, protestante, como é que diz? Esse ranço que ele tem com a unidade causa cada vez mais esse esfacelamento, né, do protestantismo. Aí não se sustenta. E eles querem levar nós com eles. Mas aí é muito difícil, né? É muito difícil, porque a Igreja de Cristo foi instituída para, né, chegar até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Não será vencida.
Voltando a essa ideia de igreja invisível, é uma falácia, né? Que só leva para um lugar, para o relativismo. Chega lá no relativismo, você não sabe qual é a igreja. Como eu falei agora há pouco, algumas denominações, né? Você não sabe qual é delas. Então você está sendo discípulo da igreja de Macedo, discípulo, está sendo ensinado pela R.R. Soares, né? Assembleia de Deus, pela Adventista, as Testemunhas de Jeová, pela uma dessas milhares e milhares de denominações protestantes. Você está sendo formado por elas e você pega o jeitão delas, você pega o jeitão dessas denominações, que não é a de Cristo, que é uma rebelião, né, que estourou no século XVI. Então, meu irmão, além de vocês já serem, né, desmascarados, né, com todas as letras do mundo, né, com todas as possibilidades do mundo, do protestantismo já ter sido desmascarado, agora só faltava alguns já dizerem que, já assumirem, né, o seu fracasso e dizer, não, mas vocês também não são, porque Cristo não fundou uma igreja, ele fundou uma religião que aonde tiver uma pessoa, né, remida, aonde tiver uma pessoa que o aceita como seu Senhor, né, como seu único, né, suficiente Salvador, único e suficiente, coisa que a gente não vê nas Sagradas Escrituras, essa linguagem, né, protestante, porque Cristo foi instituído o cabeça da igreja. Então o Pai não enviou um Cristo, né, solitário, né? Não, ele enviou um Cristo cabeça da igreja. Então a pessoa completa é Cristo e a igreja. Ninguém nunca viu aí uma cabeça, né, separada do corpo, né, sobreviver. E o Espírito Santo anima um único corpo de Cristo, né, que é a Santa Igreja. Ninguém nunca viu também um Espírito animar dois corpos, né? Não, o seu Espírito só pode animar o seu corpo, não pode animar outro corpo. Assim, na Igreja de Cristo, o Espírito Santo, né, anima o único corpo de Cristo. Entende, meus irmãos? A igreja é assim, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é animada pelo Espírito Santo. E, obviamente, um Espírito só pode animar um corpo, né? Ele não pode ser mutilado. Não existe uma cabeça separada do corpo que funcione, né? Funcione. Por isso que Cristo é instituído cabeça da igreja. Então, a gente vê um movimento desesperado, né? A gente vê pastores mentindo, né, descaradamente e fugindo da pergunta, né? Onde tem, né, a aprovação para o protestantismo nas Sagradas Escrituras. Aí a gente vê essas pérolas, né, esses comentários dizendo, não, mas não existe mesmo, mas não é a igreja que você está pensando, né? É uma igreja que ninguém sabe onde está. Só Deus sabe onde está. Agora, se Jesus Cristo pediu, né, para a sua igreja ensinar, fazer discípulo, eu tenho que saber onde está a igreja, para eu não ser discípulo da igreja errada, das pessoas erradas, né? Eu tenho que saber quem está me ensinando, para eu não receber um ensinamento errado. Porque já pensou, eu receber um ensinamento que não veio de Cristo, e qualquer malandro pode dizer que está convertido, fundar uma igreja e dizer que o ensinamento é de Cristo. Aí eu vou lá, estou recebendo aqueles ensinamentos. Uma coisa clara que a gente está vendo que o protestantismo não funciona na prática, né? É uma amontoada de seitas que tem um horror, né, da unidade. A gente vê, né, em todos os sentidos que é uma coisa que não funciona, né, esse tal do protestantismo. Entendeu, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Porque eu achei interessante alguns comentários, né? Como eu disse, né? Alguns comentários meus, infelizmente, não está fixando em alguns canais. Ciência, né? O que ficou lá fixado, ficou. E o que eu escrevi mais de 5 vezes para tentar fixar a resposta lá e nada. Entende? Mas é isso aí. Eles estão vendo que estão sendo descobertos, né? Desmascarados. Não tem para onde fugir. Aí diz, olha, se a gente cair, a gente vai levar vocês também. Vai começar, né, a negação, né? Mais ainda da igreja. Vai entrar aquele desespero. O protestantismo não tem fundação
aprovação da Sagrada Escritura? Nenhuma. Ah, mas vocês também não têm. E quem mudou a Sagrada Escritura, né? Como é que a igreja mudou a Sagrada Escritura? Como é que a igreja teve autoridade de canonizar a Sagrada Escritura se ela não fosse animada pelo Espírito Santo? E repito, né? E o Espírito Santo de Deus só anima um corpo do seu filho. Só uma igreja, só um corpo só. E a gente sabe onde ela está. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.